Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo de número 358, a Gênesis capítulo 17, questão de número 31, tema um só rebanho e um só pastor. Uma anotação de São João, que é João o Evangelista, o apóstolo, 10:16, que diz assim: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que também a essas eu conduza. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um único pastor. Olha só para você ver que coisa mais interessante. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que também a essas eu conduza. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um único pastor. Quantas centenas de raças, de outros orbes, aqui para a terra vieram. É óbvio, estas ovelhas, estas raças, elas não foram confiadas ao Pai, ou melhor, elas não foram confiadas a Jesus, conforme todos nós um dia fomos pelo Pai confiado ao Cristo. Mas que de certa forma, pelo fato delas virem para cá, para se regenerarem, para ajudar no progresso aqui, e retornando aos orbes de onde um dia saíram, é natural que nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto elas aqui se encontravam ou se encontram, Jesus se torna responsável, é responsável por todas essas. E além do mais, no próprio rebanho das ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo, quantas divergências, quantas controvérsias, quantas desuniões. É o que levou o nosso Senhor Jesus Cristo a dizer: minhas ovelhas se reconhecerão por muito se amarem, e não por muito se odiarem. Nós temos que parar e raciocinar com todo respeito. Aqui na Gênese, nós já tratamos a respeito dessa questão, mas por incrível que pareça, todas as religiões encontram-se
em pé de guerra umas contra as outras. Todas anunciam a verdade. Deus comigo está. A outra de lá. Deus aqui se encontra. E se nós raciocinarmos bem, de acordo como anunciado por muitas religiões, Deus não se encontra entre nenhumas por causa das divergências, por causa das desuniões, das guerras, da ignorância, porque essa não é a mensagem de Jesus, de Deus trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E com relação a essa passagem de São João, Kardec, na questão de número 32, ele diz assim: por essas palavras, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única. Aí você pode me dizer assim, tá longe, né, Luiz? E você acha que Deus está preocupado com o tempo? De forma nenhuma. Na casa de meu pai há muitas moradas. Assim nos disse Jesus: meu reino não é deste mundo. E vem a doutrina dos Espíritos nos esclarecer a respeito da pluralidade das existências e da comunicabilidade com o mundo espiritual, nos provando a imortalidade da alma e a presciência da alma, de forma que Deus e Jesus nunca esteve preocupado com esta questão tempo. Se mais cedo ou mais tarde. Nós, sim, quem devemos nos preocupar com o tempo. Por isso a doutrina dos Espíritos nos esclarece que hoje devemos ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Porque dizendo, conforme Kardec aqui nos esclarece, a humanidade pode pensar, mas nunca que a humanidade um dia se unirá. Vejamos. Por essas palavras, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única. Por que não? É lógico que sim. Todos nós caminhamos todos nós nos encontramos
a caminho desse momento. Ou você acha que em Júpiter, por exemplo, em Saturno, eles não vivem nestas condições? É óbvio que sim. Em Júpiter e em Saturno não existe que podemos dizer são planetas celestiais. Nestes dois planetas citados, Júpiter e Saturno, não existe mais o ponto de vista humano. Não existe mais uma só religião, ou melhor, não existe várias religiões. E sim a unificação de acordo com os desígnios de Deus. Todos comungam o mesmo ideal. Ninguém nestes planetas se preocupam com dogmas criados por eles, até porque eles não criam dogmas. Seitas criadas por eles, até porque eles não criam seitas. Ritualismo, até porque eles não criam ritualismo. Todos lá comungam o mesmo ideal. Seguem eles os desígnios de Deus. Como, por exemplo, um time de futebol que obedece apenas a um técnico e por aí em diante. Então, resumindo, um dia a Terra também passará por esse processo, enfrentará esse processo. Mas isso demorará. 2023, nós temos que entender que esse processo é complexo. Porque quantos milhões de espíritos já foram degradados da Terra para mundos mais primitivos, que aqui não quiseram permanecer obedecendo os desígnios de Deus. E quantos milhões nasceram no lugar desses milhões que foram degradados para outros planetas? Esses milhões que aqui nasceram com a responsabilidade de exemplificar os desígnios de Deus e de fazer com que aqueles que aqui se encontram respeite os desígnios do Criador e haja de acordo conforme as leis de Deus. E quantos milhões de seres ainda na Terra se encontram
que serão degradados para outros planetas primitivos. Eu posso dizer a você com todo respeito que, numa simples análise, pelo menos em 100% da humanidade que aqui na Terra se encontra no corpo físico, pelo menos uns 75% serão degradados para outros mundos inferiores. Mas isso é falta de amor de Deus. Por que falta de amor de Deus? O professor dá a oportunidade ao aluno o ano todo que ele aprenda aquela matéria, mas em vez de lutar, de batalhar, ele apenas baderna o ano todo. No final do ano, ele é reprovado, voltando-se ao ano escolar anterior. Então, fazer com que o aluno retorne ao ano escolar anterior é punição da professora? É punir o aluno? Não. É dar a ele a oportunidade de não só retornar àquela matéria, como também de refletir, de pensar e aprender a valorizar aquilo que teve em mãos, mas que não valorizou. Quantos milhões de seres nós conhecemos que, degradados para planetas inferiores, hoje lá range os dentes, choram de arrependimento. Mas não basta arrependimento. É preciso pedir perdão. Mas não basta pedir perdão. É preciso reparar o erro que cometeu. E reparar o erro só através das reencarnações nestes planetas, que pode durar 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 mil anos para voltar à Terra. Eu não sei se você sabe, mas uma boa parte da humanidade que se encontra na Terra tiveram a oportunidade de desfrutar de orbes de regeneração. Mais uma vez, no sistema de regeneração, infringindo os desígnios de Deus no sistema de regeneração, foram degradados ao mundo de provas e expiações. E aqui você está frente a frente com um deles. Eu tive a oportunidade, vários amigos meus tivemos a oportunidade de chegar nas condições no mundo de regeneração, mas infringimos os desígnios das leis de Deus lá, de forma que fomos degradados
aqui para a terra, para o mundo de provas e expiações. É sempre um mundo anterior ao que nós nos encontramos. De forma que no plano que nós nos encontramos de provas e expiações, se nós infringirmos as leis do Criador, somos degradados para mundos primitivos ao de provas e expiações. Mundo esse, o qual bilhões de espíritos já foram para lá recambiados. Mas essa migração, essa imigração, esse vai e vem, esse vai de espíritos desordeiro, esse vem de espíritos obedientes, gradativamente, a certeza que temos que um dia todos aqui na Terra aceitarão Deus como sendo a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Porque é lamentável dizer isso. Por mais avançado que encontra-se o intelecto, a tecnologia, quantas centenas de cientistas que não acreditam em Deus, acreditando eles que o universo é obra do acaso. Quantos cientistas que acreditam que o universo teve origem, o seu princípio no Big Bang, na grande explosão. Big Bang. Nós respeitamos, mas isso é pura ignorância. Muitos cientistas, principalmente os astrônomos, eles em 2022 disseram que o Big Bang teve início há 15 bilhões de anos atrás. Mas é interessante que eles já comprovaram cientificamente estrelas, planetas com 20, 25, 30 bilhões de anos. Então quer dizer que os planetas nasceram, as estrelas nasceram primeiro que o universo? Cadê o raciocínio? Cadê o bom senso? Por isso que Allan Kardec assim nos diz: por essas palavras, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única. E que crença é essa?
Será que é o catolicismo, o islamismo, o budismo, o espiritismo? Não. Crença única. Deus. Todo mundo passarão a crer em Deus. Agora é preciso dizer que nenhuma crença, porque espiritismo não é crença, nenhuma ciência, nenhuma filosofia na Terra possui capacidade além que o espiritismo para nos direcionar a Deus. Crentes e fiéis ao espiritismo somos? Não. Crentes e fiéis aos desígnios de Deus, que é diferente de crente e fiel ao Espiritismo. O Espiritismo nos mostra os desígnios de Deus, nos mostra Deus. Até porque Espiritismo foi um nome criado por Hippolyte Léon Denis Rivers,